proporciona para você. Dito isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Hoje, nessa noite, eu queria, nessa pausa do livro de Apocalipse, momentânea, falar um pouquinho sobre a oração. Não sei se já aconteceu com você, mas certamente, creio que sim. Acontece comigo sempre. Já orou por alguma coisa e não obteve resposta? Talvez você esteja orando por algo e não chegou a resposta, os meses passaram, os anos passaram, e você fala: Senhor, eu tenho orado tanto por isso, e isso não acontece. Alguns param de orar, alguns desanimam nesse processo, porque nem sempre as respostas de Deus vêm rápido, da perspectiva humana, e nós nos desesperamos quando você ora, e algo não acontece. Então eu queria compartilhar com você um texto que nos ajuda a entender um pouquinho sobre essa lição. Lucas 18, eu vou ler do versículo 1 a 8, lá diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola. Então Jesus vai conversar com os seus discípulos. Ele diz o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar e orar sempre e nunca esmorecer. Tiago, você passa para mim, você vai passando aí o texto, tá? Disse-lhe Jesus, Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo: Bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura ele fé na terra? Até aí é uma história. Hoje, quem veio pela manhã sabe que quando nós olhamos os textos bíblicos, nós temos um princípio hermenêutico dizendo que você tem que entender o texto dentro de um contexto maior. Então, isso você precisa ler um capítulo anterior, um capítulo depois, um verso anterior, um verso depois. E o domingo à noite não permite eu fazer toda essa estrutura aqui. Então, rapidamente, se você olhar para o versículo, capítulo 17, verso 18, capítulo 17, versículo 20 em diante, você descobre que Jesus está falando com seus discípulos a respeito do reino dos céus. O debate ali é quando é que o reino de Deus vai ser instaurado na terra. E os discípulos estão perguntando, e Jesus então passa a explicar para eles sobre o final dos tempos e a chegada do reino. E ele vai dizendo várias coisas, dizendo: olha, o reino de Deus, ele já está no meio de vocês. As pessoas estão preocupadas com isso, mas Jesus falou: olha, o reino de Deus já chegou. Todo o capítulo 17, ele vai falando sobre isso. E depois ele falou que o reino de Deus chegou em que sentido? Ele falou: eu sou o rei, eu estou aqui, o reino de Deus já chegou no seu aspecto imaterial, interior. O reino de Deus foi aberto. Pela fé, é possível você se tornar um cidadão do reino. Mas o reino ainda não foi instaurado, o reino não iniciou de forma física. É fácil de entender isso. Quando alguém faz uma grande construção, por exemplo, de um estádio de futebol ou um aeroporto, o aeroporto já está lá, mas ele não está funcionando. É o já, chamado na teologia, o já e o ainda não. Ele está ali, mas não foi inaugurado. Ele está presente, mas ainda não foi instaurado. Então o reino de Deus chegou quando Jesus veio ao mundo. Por isso Jesus falou: olha, o reino de Deus está no meio de vós. Mas quando Pilatos pergunta para ele perto da crucificação: você é rei? Então você tem um reino? E ele diz: olha, sim, eu sou rei, mas o meu reino agora não é deste mundo. Então como assim? Ele é esquizofrênico? Ele falou que já estava, mas para Pilatos falou que o reino não era do mundo agora? É esse o sentido que ele está dizendo. Num aspecto imaterial, o reino chegou. Todos que estão aqui,
que são crentes, os verdadeiros crentes, já são cidadãos do reino. Você é um cidadão do reino. Funciona assim. Mas o reino chegou? Está instaurado? Jesus está reinando nessa terra? Ainda não. Então os discípulos estão tristes com isso. Quando vai acontecer? Em que momento? E aí Jesus começa a falar, olha, vai demorar um pouco. Os homens vão viver como nos dias de Noé. Eles vão se casar, vão se dar em casamento. Ou seja, eles vão se envolver com as coisas deste mundo sem se preocupar com o futuro. E quando eles menos esperarem, eles serão surpreendidos com a instauração de um reino ao qual eles não vão participar. Por isso que o texto fala que quando Jesus volta a este mundo, lá em Mateus capítulo 25, ele fala que ele vai separar de um lado e de outro. De um lado ele separa as suas ovelhas, de outro ele separa os bodes e cabritos. Para as ovelhas ele fala, vinde, benditos do meu Pai, adentrai ao reino que foi preparado para vocês. Ou seja, o reino vai ser instaurado, vai se iniciar um reino terreno de 1000 anos na terra, e os súditos dele vão entrar. Mas o texto diz também que ele dirá aos que estão à sua esquerda, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E veja, você sabe que o reino já chegou, mas o reino ainda não foi instaurado. Você tem que responder a seguinte pergunta, o que eu faço então, enquanto eu aguardo a instauração de um reino? O reino chegou, mas não foi instaurado. E é difícil porque Jesus fala, vocês devem viver agora pelas regras de um reino do futuro. Se alguém bater na sua face, ofereça outra. Se alguém persegue, orem pelo que está perseguindo a você. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer, dá de beber. Não faz sentido, ele fala, é claro que não faz sentido. Porque são regras de um reino vindouro, um reino futuro. Então hoje, os crentes vivem, e as pessoas falam, os crentes são esquisitos. E nós somos, em que sentido? As pessoas dizem, vocês são retrógrados, vocês têm a mente fechada, vocês são pessoas do passado. É errado, nós somos do futuro. Nós somos pessoas do futuro, vivendo numa época em que as leis de Deus não fazem sentido para as pessoas. Mas um dia, tudo que Ele mandou a gente praticar vai ser instaurado aqui. Então, se você já for hábil nisso, você vai tirar de letra. Fala, nossa, é tão fácil, eu aprendi a perdoar. Eu aprendi a ter fome e sede de justiça, eu aprendi a orar por quem me persegue, eu aprendi a confiar em Deus, eu aprendi a não me exibir, o que minha mão direita faz, a esquerda não sabe. Então todas as regras do reino estão aqui. Mas quando chega nesse momento, Jesus então explicando para eles estão preocupados, porque isso vai demorar. Então Jesus fala assim, olha, enquanto vocês esperam, existe um padrão no reino de Deus que deve ser atendido. E ele passa então a contar essa história de um juiz e uma viúva que estavam na cidade. Vamos tirar algumas lições importantes a respeito disso. Olha para o versículo 1, o texto fala, Jesus contou uma parábola. Uma parábola é uma história não real, tá bom? Ele conta aqui uma anedota, uma história para ilustrar um princípio, uma verdade. Parábolas, nós não devemos fazer teologia em cima de parábola. Quando você conta uma história, você tem que entender que toda história tem um objetivo. Atingir o seu objetivo da história, você não deve se ater a cada detalhe. Se alguém contar a seguinte história, imagino que todos já ouviram aquela história do menino que ia perto do rio, e ele entrava na água, e ele gritava, eu estou morrendo afogado. As pessoas entravam para salvar ele. Já ouviram essa história? A pessoa vai repetindo isso? Alguém já certa vez contou, olha, havia um grande rio, perto do rio havia um menino, ele estava de camisa vermelha. E ele então sempre gritava, olha, estou morrendo afogado. As pessoas tiravam ele, uma semana depois ele fazia de novo. Bom, qual é a lição, qual é a moral desse texto? Na última vez ele grita, ninguém vem socorrer e ele morre. O que essa história quer ensinar? Quer ensinar sobre você não deve mentir vestindo camisa vermelha. É assim, eu posso fazer essa ilustração? Você não deve mentir ao entrar na água. Posso fazer essa aplicação? Olha, jamais minta na beirada de um rio. É isso? Não. Toda a história é contada, um monte de detalhes, você pode enriquecer, mas no final a história é, não brinque com a mentira. Porque cedo ou tarde as pessoas não vão acreditar e você vai sofrer. Então essa parábola vai ser contada, os detalhes nós não devemos pegar todos, mas o contexto geral do ensino. Então veja aí, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Primeira coisa que eu queria que você guardasse é o seguinte, Jesus ensinou que a respeito de orar é um dever. Orar é tanto um privilégio, mas é um dever, é uma obrigação. Deus disse,
vocês têm o dever de orar. Quando Jesus estava na terra e andava com seus discípulos, certa vez alguém perguntou para ele: por que os seus discípulos não jejuam? Por que os seus discípulos não separam tempo para ficar orando, isolados? Por que os seus discípulos sempre só estão em festas? Chamavam Jesus de comilão e beberrão. Então eles davam com Jesus. Você já reparou que sempre Jesus chegava numa casa e falava: Zaqueu, hoje eu vou comer na sua casa. Marta e Maria, hoje eu vou jantar aí. Então Jesus, as pessoas falavam: tá vendo? Ele não come não, porque sempre... Qual é o primeiro milagre dele? Onde ele estava? Nas bodas de Caná da Galileia, estava numa festa. Então Jesus falou: olha, começaram a me chamar de beberrão e comilão. Então falaram para os discípulos, para Jesus: por que os seus discípulos não jejuam? Por que eles sempre estão celebrando? Jesus falou: eles podem, é certo, alguém celebrar, alguém jejuar na festa, numa festa de casamento, estando na presença do noivo? Seria legal você ser convidado para um casamento e você está lá naquela festa sentado, as pessoas passam servindo você e você fala: não, obrigado, eu estou jejuando. Suponha que todos os convidados daquele casamento dissessem isso: nenhum de nós vai nem comer e nem beber porque nós estamos jejuando. Seria uma ofensa para o noivo. Ele fala: nossa, eu fiz uma festa porque eu quero que vocês se alegrem comigo. Então Jesus diz: virão dias em que eles vão jejuar, em que eles vão chorar, mas não é agora. E quando ele falou essa história, ele estava preparando as pessoas, dizendo assim: vai chegar o dia em que eles vão precisar orar muito, em que eles vão precisar jejuar, em que eles vão precisar separar tempo para buscar a direção do meu Pai. Agora eu estou aqui, eu estou guiando, eu sou a luz do mundo, estou aqui com eles, mas os dias vêm em que isso vai acontecer. Então Jesus fala para os discípulos: enquanto vocês esperam a chegada do meu reino, vocês têm o dever de orar. É um dever porque é por meio da oração que Deus fala conosco. É por meio da oração que os projetos dele, muitos deles, são realizados. Talvez o seu filho precisa da sua oração, porque Deus tem um plano, e Deus decidiu abençoar o seu filho por meio da oração dos pais. Talvez o seu marido está passando por algum tipo de situação difícil no trabalho, ou desempregado, ou precisando de direção, você tem que orar por ele. E Deus fala: eu quero que você ore, porque é por meio da sua oração, da sua instrumentalidade que eu vou agir. Então, famílias precisam entender: orar é um dever. Vocês têm que orar uns pelos outros. Veja, se você pegar o Novo Testamento e ler, quantas vezes é dito: orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Por quê? Porque ele sabe que a oração é o veículo que Deus estabeleceu para agir no seu povo. Você pode falar assim: eu não creio, eu conheço muitas pessoas que dizem assim: eu acho que o livre-arbítrio existe e que Deus não interfere na vontade das pessoas. Você já orou pela conversão de alguém? Sim ou não? Sim? Já orou pedindo para que Deus convertesse alguém? No momento em que você orou, você anulou qualquer possibilidade de livre-arbítrio. Você está pedindo para Deus invadir a vida daquela pessoa e salvá-la. Isso é soberania. E sabe o que Deus faz? Deus tem prazer em ouvir esse tipo de oração. Deus quer que você ore pela saúde, pela igreja, pelo relacionamento, pelo futuro, pelos seus temores. Jesus disse: orar é um dever. Segunda lição que você aprende, antes de vermos aí, rapidamente passando por isso, só no versículo 1, Jesus ensinou que orar não é algo pontual. Ensinou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. O problema dos crentes é que eles desenvolvem o hábito de orar quando estão em problemas. Ah, a situação apertou, vou orar. Alguém adoeceu, vamos orar. Acontece tal coisa, vamos orar. Mas muitas vezes as pessoas passam dias, semanas, e não estão preocupadas com a oração, porque elas entendem que orar é como se fosse o 193 do seu telefone, ou o 192 do SAMU. Ah, estou passando uma situação difícil, eu vou ligar e pedir socorro. Deus não é uma central, Ele ajuda, mas Ele não é uma central para ser acionada quando você quer. Existe um relacionamento. Então Jesus falou: orar é um dever, e esse dever deve ser exercido sempre. Por que sempre? Porque sempre nós estamos precisando de ajuda. Não existe um momento na sua vida, sequer, em que você não precisa de ajuda. Nós precisamos o tempo inteiro. E se você uma hora achar que você não precisa de ajuda, você pode olhar à sua volta, tem muitas pessoas precisando de ajuda. Você sempre terá motivo para orar. Ore, dever, e ore sempre. Não pare de orar.
Em outros lugares, o apóstolo Paulo futuramente vai expandir isso, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se eu não me engano, ele vai dizer assim: orai sem cessar. E ele fala, em tudo graças dai, porque essa é a vontade do Pai. Então ele fala, orem sem cessar. Como é que eu oro sem cessar se eu tenho que dormir? Se eu tenho que orar, eu não posso cessar a oração? Como é que eu vou fazer isso? Será que 24 horas eu fico acordado orando? O que é orar sem cessar? É a prática de você conversar com Deus constantemente. Você está dirigindo, quando você estiver dirigindo, não fecha os olhos para orar, tá bom? Mas pode orar dirigindo? Pode orar dirigindo. Pode orar na moto de olho fechado, Davi? Não pode. Não pode fazer isso. Mas você pode estar dirigindo, falando, Senhor, me abençoa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você pode agradecer. Já esteve dirigindo e viu um livramento e falou, Senhor, obrigado. Olha o livramento que o Senhor me deu. Isso é orar sem cessar. Uma irmã está em casa, enquanto você está arrumando uma coisa, está fazendo um trabalho manual, os seus pensamentos estão voltados, conectados com Deus. Estava vendo uma matéria dizendo como prevenir Alzheimer. E uma médica deu diversos critérios de como prevenir Alzheimer. É interessante que alguns deles, Deus dá de graça para a gente. Ela disse assim, pessoas que vivem em comunidade, se relacionando com outras pessoas, são protegidos disso. E o que acontece quando você vem para a igreja? Você vem para a igreja, você conhece pessoas diferentes. Por isso você tem que conhecer pessoas diferentes. Não pode conhecer só os mesmos na igreja. Você tem que se relacionar. Oi, não conheço você, de onde você é? Você é daqui da igreja? Olha, eu sempre vejo você aqui, nunca perguntei o que você faz. A sua mente é estimulada. Você tem que cumprimentar com criança, falar com adulto, com idoso, com mulheres. E isso faz você melhorar. Disseram também que, inclusive na área da saúde, pessoas que têm dificuldade de deglutir o alimento, vão perdendo a capacidade, às vezes, por vários problemas, a pessoa não consegue mais engolir e ela precisa de uma sonda. Uma fono disse o seguinte, pessoas que cantam fortalecem essa parte aqui, e elas são mais suscetíveis a enfrentar e poder passar a vida toda se alimentando. Claro que há dificuldades. Então, quando você vem à igreja e você canta, sem você entender, enquanto você louva a Deus, uma parte sua toda aqui por dentro é fortalecida. Uma bênção. Quando você ora, o seu cérebro, os seus neurônios, eles trabalham, colocaram uma pessoa dentro de uma máquina de ressonância e foram então fazer um exame e falaram para a pessoa, ore. Então, mandaram a pessoa falar, enquanto a pessoa falava, uma parte do cérebro foi acionada. E aí disseram para essa pessoa assim, olha, lembra de uma letra de música. Enquanto a pessoa começou a lembrar de uma letra de música, uma outra parte foi acionada. Então disseram para a pessoa, ore. Quando a pessoa começou a orar, todas as partes do cérebro começaram a acender na máquina. Eles ficaram impressionados com isso. O que a oração faz com o cérebro de alguém? A ciência não entende porque quando você ora, não acende só a ideia, a parte dos pensamentos, mas tudo começou a acender naquela máquina. Há um Deus que te dá coisas todos os dias para que você exercite. A Bíblia fala para os crentes, orem sem cessar, proteção do cérebro, relacionamento com Deus. Há tantos benefícios, cante, ore, converse. Tudo isso de graça para nós, enquanto o mundo tem que tomar remédio, tem que fazer tratamento. Todos os domingos, em todas as reuniões, de graça, Deus está curando. A Bíblia fala assim, perdoem. As pessoas descobrem que quando as pessoas não perdoam, elas desenvolvem muitas mágoas e existem patologias físicas associadas à mágoa no coração. Mas há um Deus que vai e fala assim, perdoe. Por quê? Porque Ele sabe o que faz mal, o que envenena, o que faz mal para o seu corpo. Irmãos, igreja é uma bênção. Igreja é uma bênção. Jovens que vão procurar emprego, eles conseguem ter mais desenvoltura no procurar emprego, porque às vezes chegam numa igreja e chegam tímidos. É normal isso acontecer, cada um tem um perfil. Mas na igreja você aprende a falar com o idoso, com mulheres, com crianças. E aí um dia você vai procurar uma vaga de emprego e na entrevista você tem fluidez na conversa. Aonde você aprendeu isso? Na igreja, de graça. Na nossa igreja, diversos jovens chegaram no passado e jovem assim, de modo geral. Vários, desde que a igreja está aqui. Alguns jovens, quando chegaram na igreja, eles vinham para a igreja, eles vinham de capuz. Estou descrevendo jovens, chegavam na igreja de capuz.
Deixa eu pensar em um... Cadê o Nicolas? Saiu hoje ou não? Então eu vou falar dele. Ninguém conta para ele. Tem que achar alguém, fica mais fácil. O Nicolas, filho do Marcelo, quando ele vinha para a igreja, pensa num rapaz tímido. Ele vinha de blusa de moletom e chapéu. Meu Deus, se alguém fosse falar com ele, ele estava todo acuado, assustado. Mas ele foi inserido numa igreja. Aí chegou na igreja, vamos ter EBF. Nicolas, você vai ser um personagem. Eu? Primeiro EBF, sei lá, você vai ser uma árvore. A árvore precisa ter muita habilidade para ser árvore? Não, você fica lá, tá bom, árvore. Mas só de vir à frente já mexe com a pessoa. Irmãos, os anos passaram e nós tivemos EBF aqui na igreja, que o Nicolas era o rei. Ele andava com seta, ele interagia com as crianças, ele falava. Da onde veio essa desenvoltura? Veio no serviço ao reino. Enquanto ele trabalhava para Deus, ele foi se desenvolvendo, falando. E hoje ele tem empresa, hoje ele se relaciona com as pessoas. E assim vai. Tudo isso dado de graça. Orar é um dever e orar não é pontual, porque tudo que Deus dá para nós, Ele fala, ore sempre, porque tudo na igreja, inclusive a oração, é para o nosso benefício. Sempre precisamos de ajuda. Terceiro lugar, o versículo diz, ele conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A terceira parte significa que orar requer de nós persistência. Orar não é algo que você vai achar que é fácil. Deixa eu deixar bem claro para você, orar não é fácil. Se você acha que orar é fácil, é porque você não entendeu o que é oração. Orar significa que você vai conversar com Deus, que você vai se relacionar com Deus, que você vai conversando com Ele e você vai apresentando seus pedidos, seus agradecimentos, vai conversando, vai se desenvolvendo, mas às vezes você fala uma semana, 2, 3, 1 ano, 3, 5, 10. Tem coisas que Deus responde rápido e tem coisas que Ele demora. E Ele fala, eu quero que você continue a orar. Jesus falou, orem sempre, nunca esmorecendo, nunca se desanime. Se você se desanimar de orar, você para de orar. Isso está tudo no versículo 1. Para ilustrar essas 3 verdades que eu mostrei bem simples para você, dever não é pontual, é constante e requer persistência da sua parte, ele vai contar uma história. Agora olha para a história e vamos aprender a história. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Jesus, certamente, talvez, imagino que ele tinha em mente alguém, mas ele conta, e vamos pensar no sentido como só uma história inventada. Um juiz era alguém na cidade, e até hoje é assim, juízes, eles se acham, de certo modo, divinos, porque eles têm poder na ponta da caneta de dizer sim ou não, de atender um pedido ou negar um pedido. Eles se sentem soberanos, e de certo modo eles foram colocados lá para isso. Só que nesse caso, esse juiz tem notinhas que Jesus coloca na vida dele. Esse juiz não temia Deus, talvez porque ele se sentia Deus. Por que eu tenho que temer alguém se eu me acho Deus? Eu não tenho. Pessoas que se acham grandes demais, elas não precisam temer a Deus. Talvez haja alguém sentado nessa noite, ou nos assistindo, que fala assim, eu não tenho medo de Deus. Já viu pessoas que desafiam Deus, falam coisas, você fala, nossa, dá até medo de ouvir? As pessoas falam isso porque elas dizem o seguinte, ou Deus não existe, ou na verdade eu sou Deus. Eu sou soberano, eu estou acima de tudo, eu posso falar o que eu quiser. E Jesus disse, esse homem não temia Deus e piorou. Pior coisa para você ouvir sobre o juiz. Não temia Deus e nem fazia o quê? Qual é a palavra que aparece para você? Se importava, respeitava. Alguma outra palavra? Nós temos um juiz aqui que não teme a Deus e não se importa e não respeita homem algum. Está no lugar certo? A pessoa fala, olha, eu estou precisando de ajuda. Eu não dou a mínima porque você está precisando. Por favor, eu não me importo. Ele não se importa e não respeita. Então, o que ele está fazendo ali? Um juiz que não teme a Deus e não se importa com ninguém, se ele foi colocado para julgar, favorecer os indefesos, mas não se importa com eles, esse homem vai ser um monstro ali. Por que ele estava nessa função? Guarda essa notinha aí, o texto diz assim, havia naquela mesma cidade, de um lado você tem um juiz divino que não se importa com ninguém, e na mesma cidade você tem uma viúva. As viúvas, na Bíblia, elas sempre aparecem. Ser viúva no primeiro século, hoje já é ruim. Ser viúva no passado era terrível. O que causava a viuvez de alguém?
A viúva era alguém que perdeu o seu marido. E, normalmente, ela já era uma pessoa que perdia o marido e os filhos. Porque, quando vinha a guerra, o marido saía para lutar e os filhos eram levados juntos. E o que acontecia? Na batalha, muitas vezes o marido morria, os filhos morriam. E ela se via completamente abandonada. Numa sociedade no primeiro século, em que, no contexto de Israel, o ganha-pão era agrícola. Não tinha indústria, não tinha lojinha de roupa, bijuteria, nada disso. Mão de obra consistia em você trabalhava para alguém, mas normalmente o trabalho era pesado. Era no campo, colhendo, debulhando, carregando. Ela ficou viúva. Provavelmente, se ela já tinha filhos ou era casada, ela já tinha uma certa idade. E agora, ela está totalmente desamparada. Uma pessoa desamparada, ela é alvo de exploração. Normalmente, assim, os mais vulneráveis são os primeiros a serem explorados. O mundo é terrível, né? Quanto mais a pessoa precisa, mais suscetível ela se torna a ser explorada. E quando ela não vê outra alternativa, ela não consegue encontrar uma porta, ela vai em quem? Ela vai até a justiça. Mas quando ela vai para a justiça, ela se depara com um homem que não teme a Deus e não se importa com ela. E o texto diz assim: a viúva, versículo 3 fala, vinha ter com ele. Esse vinha ter se encaixa na parte da oração ali, quando Jesus fala, dessa oração aqui, dessa parte aqui, ó. Não é algo pontual e é algo que requer persistência. Quando fala vinha ter, é que todos os dias ela ia falar com o juiz. Mas por que ela ia todos os dias e o juiz não julgava? O que estava acontecendo aqui é que esse juiz, que não teme a Deus e não se importa com as pessoas, há muitos relatos de histórias no passado que para você ser beneficiado, ser julgado rapidamente, você deveria pagar. Se você pagar para o juiz, você vai ser passado na frente de outras pessoas para ser julgado primeiro. Como é que era o julgamento na antiguidade? Não é igual hoje que você vai no fórum, tem um protocolo, tem prazo, nada disso. A cidade tinha um lugar mais elevado na cidade, a praça da cidade chamava Ágora. E na Ágora você tinha o bema. O bema era um assento elevado que ficava no alto da praça. Então imagina que aqui onde nós estamos fosse uma praça, existiria um lugar aqui talvez 3 ou 4 vezes mais alto do que esse púlpito, bem alto. Talvez o chão estivesse por volta aqui da ponta disso. E em cima disso aqui teria uma cadeira enorme. Normalmente ou de cimento, ou de mármore, uma coisa suntuosa. E o juiz sentava ali. E do bema, as pessoas chegavam na beirada, apresentavam a sua causa. Olha, eu tenho isso e aquilo. Ele ouvia as duas e ouvia as partes e dava um veredito. Se fosse, por exemplo, um veredito de inocente, no caso de uma acusação, era comum, por exemplo, a pessoa, dependendo da situação, receber pedrinhas brancas, com marcas específicas. Nós vimos isso em Apocalipse. Jesus falando, olha, ao vencedor darei pedrinhas brancas. Ou a pessoa se vestia de branco e às vezes o próprio acusador tinha que desfilar pela praça com ele, para todo mundo saber, ó, ele foi inocentado. Por que o julgamento era na praça? Porque não tinha processo, papel. Então, quando o juiz dava a sentença, estava na frente de outras pessoas, a pessoa dizia, eu sou inocente, não fiz isso. Tá bom? Todos os dias essa viúva chegava, tinham diversos casos para ser julgado. E o juiz falava, o próximo, e ela levantava a mão e ele não atendia. Ele não se interessava pela causa dela. Talvez algumas pessoas já tinham subornado, já tinham pago e passava na frente. Julga a minha causa. E ela nunca era julgada. E ele falava assim, olha, volta outro dia, hoje eu não posso julgar seu caso. Ela ia para casa, passando a sua dificuldade, no dia seguinte ela voltava de novo. E de novo acontecia, vai para casa e voltava de novo. Então Jesus está usando essa história para dizer o seguinte, essa mulher, ela persistia em voltar. Ela persistia em voltar. Ela persistia em voltar. O juiz mandava embora, ela voltava. O juiz mandava em volta, ela voltava. E essa atitude de persistência dela começou a irritar o juiz. O juiz estava incomodado com isso. Ele olhava e falava, você de novo. E o texto diz assim, ela dizia, verso 3, julga a minha causa contra o meu adversário. Verso 4, ele por algum tempo não quis atender. Então ele vai mandando ela embora todos os dias, vai mandando embora. Qual a expectativa de você mandar uma viúva embora várias vezes? Todas as vezes que ela vem, você está mandando embora. O que ele estava esperando? Ela morra. O que mais? Ela desistisse. Talvez a parte contrária tinha pago para o juiz. Ó, não julga a minha causa. Não precisa nem dar favorável, só não julga. Ela é viúva.
Com o tempo, se for uma briga por propriedade, por alguma coisa, vai ficar para mim. Só empurra. Acontece isso na justiça brasileira? De alguém prorrogar uma briga e passa 10, 20 anos e não tem uma solução? E vai. E às vezes as pessoas que começaram a briga inicialmente já morreram? É muito comum na justiça. Isso que você está vendo aqui pode ser um relato de hoje. Há na justiça, em muitos meios, o empurrar de uma causa, empurrar. A pessoa ela não julga, porque sabe que você teria direito. Ela só empurra. Traz esse documento, volta outro dia. Agora não está precisando disso aqui. A pessoa desanima e tem uma hora que ela fala assim, não adianta, eu já fui lá muitas vezes e desisto. É isso que ele queria fazer com a mulher. Mas essa mulher era duro na queda. Ia, voltava. Ia, voltava. E o juiz não está aguentando mais. E o versículo diz assim, verso 4. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo mesmo. Quando disse consigo mesmo, ele está pensando apenas. Bem que eu não temo a Deus e não tenho respeito por homem algum. Ele faz uma leitura de si e fala, eu não respeito Deus. E eu não ligo para ninguém. Mas, verso 5, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha molestar-me. O que significa isso aqui? Importunar, a palavra grega usada para importunar, é até misterioso o sentido dela, porque significa, literalmente, bater no rosto. Não sei se dá para fazer sentido para a gente, né? Essa mulher fica todo dia batendo na minha face, todo dia. O senhor não vai julgar meu caso? Eu já vim ontem, voltei hoje, o senhor não vai me atender? Mas o senhor mandou voltar. Ontem o senhor falou isso, a mesma coisa. Até quando o senhor não vai fazer justiça? E as pessoas estão olhando para o juiz, e o juiz começou a ser importunado. Ele se sente incomodado com ela. E ele fala, eu vou julgar o caso dela. Não está dizendo que vai ser favorável a ela. Está dizendo, eu vou julgar o caso dela, para que por fim ela não venha me molestar. Molestar ela vai me incomodar tanto, que eu vou ter um dissabor aqui muito grande. Eu não aguento mais ver essa mulher. E, finalmente, esse juiz vai tomar uma decisão em relação a ela. Qual foi a decisão? Você fica bravo com isso? Qual era o caso dela? Lucas não falou qual é o caso. O juiz foi favorável a ela? Está aí, onde está o veredito dele? Ele fala, julgarei a causa dela, para que ela pare de me importunar e, por fim, não venha me molestar, não me incomode mais. Ele só falou que ia julgar. Ele falou que ia favorecer ela? Ele falou, você quer que eu julgue sua causa? Fazer justiça. Ele fala, fazer justiça aqui é julgar, Marcelo. Aí ele fala, eu vou julgar. Lucas não fala qual é o pedido e não fala que o juiz foi favorável a ela. Te incomoda isso? Eu fico doido quando a Alicia fala Lucas. Mais um versículo, né? Podia falar, mas quem não contou? Não foi Lucas. Foi Jesus que não contou o desfecho. E aí Jesus agora coloca uma notinha e diz assim, então disse o Senhor. Agora Jesus parou a história, fechou a história, em suspense, sem contar o que aconteceu, vira para os seus discípulos e diz assim, considerai no que diz este juiz iníquo. O que o juiz iníquo disse? Está aí no texto, não olha para mim. O que o juiz iníquo disse? Eu vou julgar, porque eu quero parar de ser importunado. Jesus conta toda essa história, e o assunto é oração. Jesus diz o seguinte, até um juiz perverso, sendo importunado, ele vai julgar. Jesus está usando a história da mulher, e pegando um homem ruim, falando assim, essa mulher necessitada, importunou tanto, que esse juiz decidiu julgar. Não conta se ela foi atendida ou não. E aí Jesus passa a dizer, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado defendê-los? Jesus então termina a história dizendo o seguinte, até um homem mau reconhece a necessidade de tomar uma atitude, porque essa pessoa clamava. E ele diz para nós hoje a mesma coisa. Todos nós aqui temos dificuldades. Todos nós temos lutas. Talvez você orou, e eu confesso para vocês, eu tenho pedidos que eu oro a Deus por anos. Faz anos que eu tenho pedido.
Tem alguns pedidos específicos que eu oro há anos. E até agora Deus simplesmente não respondeu. Ele não falou sim. Ele não disse não. Ele simplesmente não respondeu. E quando eu me deparo com um texto desse, Jesus está ensinando. Continue orando, mesmo que você não tenha resposta. Ore, 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 ore. Por quê? Porque a bênção da importunação, escuta o que eu vou dizer, e depois eu vou falar sobre o que é importunar. Quem importuna a Deus, importunar não tem a ver só com aspecto negativo não. Quem importuna a Deus tem muito mais chance de ver a sua causa sendo resolvida. Por que Deus não atende no primeiro pedido? Porque simplesmente eu não vou falar com Deus e Ele atendeu. Conhece um versículo lá em Mateus 7, deixa marcado aqui o livro anterior. Vai voltando aí, ó. Você vai passar por Marcos, vai chegar em Mateus. Mateus capítulo 7. É dito assim, versículo 7. Mateus 7, 7. Também falando sobre oração. Ele fala 3 coisas relacionadas à oração que os crentes têm que guardar no coração. Pedir, buscai e batei. Tá bom? Pedir e dar-se-vos-á. Mas você fala, mas peraí, pastor, eu peço e Deus não deu. Já pediu alguma coisa? Como eu falei, eu pedi e Deus não deu. O texto fala, buscai e achareis. Então eu tenho que bater, eu tenho que buscar, já aumentou o esforço. Bater, buscar, esforço rotineiro. Bater pode ser uma vez só. Tem coisas que você vai para Deus e você bate uma vez. Senhor, Ele fala, tô. Mas existem outras coisas que Ele quer que você busque. E buscar é algo que vai demandar mais tempo. E depois Ele fala assim, batei, pedi e achareis, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então existem situações na vida em que as coisas são rápidas, existem situações que estão demoradas. Existem pedidos que são atendidos num instante, com uma batida na porta. Existem outros que você vai buscar sempre. E a história da viúva foi escrita para mostrar para os crentes o dever de orar, não pontualmente, mas sempre, e persistir na oração. Porque quando nós oramos, as aplicações desse texto são vistas da seguinte forma. Pode deixar em Lucas, tá? Pode voltar para Lucas. Não fará justiça, Deus, se o juiz fez isso, não fará Deus justiça, versículo 7, Lucas 18, 7, aos seus escolhidos. É interessante que ele chama os crentes de escolhidos, e escolhido significa que Deus os selecionou. Nós não fomos escolhidos pelo nosso mérito, pela nossa beleza, pela nossa força e sabedoria. Foi Deus que olhou para nós e nos comprou. E Ele se importa conosco. Eu deixei Mateus lá para trás, não precisa voltar, mas lá no texto quando ele fala lá, pedir, buscar e batei, ele fala assim, por quê? Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E ele fala, qual é de vós? Quem é que já viu um pai que o filho pediu pão, ele deu pedra? Ou o filho pedindo peixe, ele deu uma serpente? Ora, Jesus fala, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que pedem, aos que batem e aos que buscam. O problema dos crentes, na ampla maioria de todas as igrejas, é que nós não oramos, essa é a verdade. Nós não buscamos. Nós somos pessoas do imediato. Nós buscamos a Deus quando o cinto aperta, quando a dor chega. Mas se você reconhecer de verdade a sua vida, você vai descobrir que você não é uma pessoa de oração. Você não é aquela pessoa que fala, olha, eu passo rotineiramente orando por pessoas. Quando foi a última vez, quer ver um exercício simples? Quando foi a última vez que você escreveu para um irmão da igreja, perguntando para ele assim, irmão, você tem algum pedido de oração para que eu ore por você? Mas quando a situação sua fica difícil, a primeira coisa que você faz é fazer o quê? Vai no grupo e coloca o seu pedido. Mas quando é que você buscou orar uns pelos outros? Quando foi a última vez que você escreveu para alguém conhecido da igreja ou de fora e falou, tem algum pedido de oração? Irmãos, nós precisamos ser um povo que ora, porque Deus disse que isso é um dever. E por que nós devemos de orar? O versículo 7 fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Aí eu já expliquei o que é dia e noite aqui, que tem uma vida de constante oração, que andam por aí sempre conversando com Deus. Embora pareça demorado em defendê-los. Queridos, o versículo 7 nos diz o seguinte,
muitas vezes as respostas que Deus tem para nós, elas parecem, eu gosto dessa palavra, parecem demoradas. Deus tem o time dele, o tempo dele. Da perspectiva de Deus, Deus nunca atrasa. Há um ditado muito conhecido. O ditado diz o quê? Deus tarda. Já ouviram? Deixa eu dizer para você que Deus não tarda. Ele não tarda e ele não falha. O nosso problema é que nós temos um calendário, um relógio, uma cronologia diferente de Deus. Essa é a razão porque acusaram na epístola de Pedro. Pedro falou assim, olha, não tarda o Senhor em cumprir as suas promessas. 2 de Pedro, capítulo 3. Estou citando, depois quem quiser ler pode ler. 2 de Pedro, capítulo 3, ele diz assim, o Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como muitos dizem. É que ele é longânimo. Ele pacientemente está esperando para que as pessoas sejam salvas. Ele não tarda. E aí Pedro coloca uma frase, ele diz assim, porque para Deus, um dia é como... E 1000 anos? Como um dia. Talvez você esteja pedindo uma coisa e Deus fala, espera um dia, eu já atendo. Você ia ficar feliz? Ó, volta amanhã. Amanhã? Mais um dia. Você não quer isso. Mas eu quero que você entenda, Deus sabe que para nós 1000 anos é 1000 anos. É que o versículo diz, para Deus, um dia e 1000 anos é a mesma coisa. Por quê? Porque da perspectiva dele, o tempo não corre. Não está sendo contabilizado. Então eu olho para o meu relógio e falo, Deus, o Senhor está demorando a atender minha oração. Me socorre agora, age agora. E Deus fala, não é o que você precisa. Não é a hora de eu fazer isso. Eu tenho meu tempo, na hora certa eu vou agir. Certa vez Maria disse para Jesus, Senhor, filho, o vinho acabou. Nas bodas de Caná. O vinho acabou. E Jesus falou, mulher, o que temos nós em comum em relação a isso? Por que você está me acionando? A minha hora não chegou. Olha o que ele fala. Por que você está me importunando a respeito do vinho desse casamento? Faltar vinho era um escândalo, era uma vergonha. A festa demorava 7 dias e tinha que ter suficiente para todos. Faltar ia marcar aquela família de vergonha para sempre. Era uma coisa inaceitável. E Maria vai para Jesus e Jesus fala, por que você me importuna? O que nós temos, o que eu e você temos em comum a respeito disso daqui? A minha hora não chegou. Maria entende. Para. Eu sei que no seu versículo, no seu texto, é um versículo abaixo de outro, né? Fica confuso. Maria para de cobrar Jesus, vira para os serviçais e fala assim, façam tudo o que ele mandar. O que ele mandar fazer, faça. Eu vou fazer o que ele mandou. Vocês devem fazer o mesmo. Aí Jesus vai e faz o milagre. Mas ele falou que a hora não tinha chegado. Não foi o que ele falou para ela? A minha hora não chegou. O que o texto está nos contando é que a agenda de Maria não podia ser imposta sobre Jesus. Quando ele colocou freios nela, ele falou, agora eu vou fazer, porque eu quero, e não porque você está pedindo. Façam tudo o que ele falar, agora eu vou agir. Mas eu não quero que ninguém saia dizendo que eu fiz porque minha mãe pediu. E adivinha o que as pessoas falam hoje? Justamente o que ele não queria, as pessoas falam, peça à mãe que o filho atende. Ele parou ela para falar, ó pessoal, faça o que ele está dizendo. E depois ele vai fazer o milagre que ele quiser. Ele podia não ter feito. Ele falou, Maria falou, faça o que ele mandar. Ele podia falar, não vou fazer. Ou vou fazer só um pouquinho de vinho. Mas ele foi e fez o milagre, porque agora ele falou, a minha hora chegou. Não porque ela pediu, mas porque na agenda do meu pai, as coisas são diferentes. Olha para o texto como ele vai terminar. As aplicações desse texto. Por que devemos orar? A grande pergunta é, por que os crentes devem orar? Há muitas formas, a primeira razão é essa, há muitas formas de Deus falar conosco, sabia? Deus pode falar conosco através de um texto bíblico, Deus pode falar conosco através da nossa consciência. Você está passando por uma situação, o Espírito Santo vem e convence você de uma situação, ele coloca na sua mente um pensamento. Quando você erra, vem aquele pensamento dizendo assim, olha, não faz isso, isso é errado. É Deus falando com você por meio de pessoas, amigos. Deus pode usar os pais, Deus pode usar um irmão, uma irmã mais madura da igreja para falar com você. Há muitas formas, muitas e muitas e muitas. Deus é criativo em como falar. Mas só existe uma forma de você falar com Ele, uma só. Ele tem muitas para falar com você, mas se você quiser falar com Ele, é só uma. E qual é?
Eu queria tanto falar com Deus. Ele falou, vamos conversar. Mas eu não tenho tempo para orar, a vida está muito corrida. Ele falou, então. Você não tem tempo de bater, de pedir, de buscar? Não tenho, está muito corrida. Ok. Infelizmente, os crentes têm feito de Deus realmente um serviço de socorro de urgência. Nós só pedimos quando a situação aperta. Há muitas formas de Deus falar conosco, mas você só tem uma, então use essa forma de falar com Ele. Segunda lição que você aprende por que devemos orar, é porque por meio das orações Deus estabeleceu realizar os seus propósitos, os seus desígnios. Deus quer abençoar você, mas quer que você ore por isso. Eu sei, e eu quero que vocês entendam, existem coisas pelas quais nós não oramos que Deus faz. Você não é só alvo de tudo que você pediu. Deus nos dá coisas que nós não pedimos, mas Ele quer que você peça. Vou dar um exemplo. Jesus falou para os discípulos, Ele olhou e falou, na verdade a seara é grande, tem muita coisa, muita colheita a ser feita. E Jesus falou, são poucos os trabalhadores. Entenderam? Ele falou, o mundo é muito grande. Há muita coisa para ser colhida, mas os trabalhadores são poucos. E aí o que ele fala para os discípulos? Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. Mas peraí, Jesus quer alcançar o mundo e falou para os discípulos orar por mais trabalhadores? Exatamente. Eu quero fazer algo, mas eu vou fazer só se vocês orarem. Orem. Quando vocês orarem, eu vou agir. Você sabia que tem coisas que Deus quer fazer por você? Ele quer fazer por você, mas só vai fazer se você orar? Ele vai, talvez há bênçãos que não estão caindo na sua vida hoje, porque você não ora. E ele fala, então eu não vou te dar esse presente. Eu quero, está na minha mão, é seu, mas eu decidi que só vou dar se você pedir. Já aconteceu isso, por exemplo, um pai compra um presente para o filho, ele estava prestes a dar, aconteceu alguma situação, e ele guardou esse presente. E às vezes o pai ou a mãe fala assim, olha, isso era seu, mas por causa do que você fez, não vai ser dado a você. O dia em que você se arrepender, então nós continuamos. E o presente está ali. De quem é o presente? O presente o pai comprou para o filho. Mas quando vai dar? Quando o filho vier pedir, se retratar e se acertar com Deus. Talvez hajam bênçãos que Deus não derrama na sua vida, porque hajam coisas na sua vida que precisam ser removidas, pecados, confissões. E como é que eu peço perdão dos meus pecados? Se você não ora, eu não sei o que dizer. Como você se acerta com Deus? Quem não ora pede perdão para Deus como? Deus sabe de todas as coisas, sabe meu coração. Eu sei que Ele sabe. Ele sabe quando a gente está triste, envergonhado, arrependido. Mas estar triste, envergonhado, arrependido não significa que você pediu. Você já viu isso em relacionamento conjugal? Você disse que ama a sua esposa, e aí o marido fala assim, não, ela sabe que eu amo. Ok, já que ela sabe que eu amo, então eu não preciso mais falar, tá certo isso? Os seus filhos sabem que você ama? Meus filhos sabem o quanto eu amo eles, então eu não vou falar nada. Deus sabe e quer que você fale. Ore, porque é por meio da oração que Deus realiza. Ore por você, por sua família, por sua igreja. Ore mais. Que Deus derrame sobre nossa igreja, sobre nossa vida, um espírito de clamor, de oração. Que nós tenhamos desejo de conversar com Ele. Outra aplicação desse texto é essa daqui, ó. Por que devemos orar? Porque Deus quer ser importunado por nós. Ouça o que eu vou dizer. O que aconteceria se toda vez que você vai até Ele, você pede e na hora Ele te dá? Você pede e Ele te dá. Deus está mais interessado em tornar cada um de nós mais maduros na fé. Deus quer que você seja persistente. Deus quer que você se relacione. Que você fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Porque Ele quer saber o seguinte, será que esse meu filho me ama? Ou ele ama as coisas que eu dou? Se cada vez que você se aproxima Ele te dá aquilo, onde está a sua fé? A fé requer que você tenha que esperar coisas. Abraão, eu vou te dar um filho. Obrigado, Senhor. Abraão, eu vou te dar um filho. Sabe quanto tempo demorou para Abraão ter um filho? 25 anos. 25 anos se passaram. É muito tempo. Um dia, Sara disse assim, olha, Abraão, você está muito velho, meu querido, meu senhor, né? Sara tinha 90, ele tinha 100. Nós somos muito velhos. Deus vai cumprir essa promessa por meio da nossa serva. Então se deita com Agar e é por meio dela que vai ter um filho.
Sabe por que ela faz isso? Porque Deus estava demorando. Da perspectiva de quem? Deles. Mas Deus tinha um plano. E quando então Abraão vai ter essa idade avançada, ele diz assim: Abraão, daqui 1 ano, sua esposa vai ter um filho. Quando falou isso, sabe qual foi a reação de Sara? Sara fez... Ela estava atrás, nada contra as mulheres. Estou falando, narrando o texto, a gente fica bravo com o pastor. Tinha uma tenda, ele está na frente de Deus e 2 anjos. Quando ele falou, daqui 1 ano, eu vou voltar aqui e a sua esposa vai estar grávida. Sara riu, atrás da tenda. E Deus viu Sara rindo e falou para Abraão, por que sua mulher está rindo? Coitado de Abraão, né? Eu fico imaginando, ele falou, por que sua mulher riu? Ele falou, sua mulher está rindo. Está rindo de você e de mim. Abraão levantou dali, ele levantou bravo ou não? Ele levantou, Deus foi embora, ele entrou, chamou Sara e falou, por que você riu? Sabe o que Sara falou? Quem sabe? Eu não ri, ela falou. Piorou, não piorou? Que ri, eu não ri nada. Daqui 1 ano, tem um bebezinho no colo. Qual o nome dele? Isaac. Sabe o que significa Isaac? Riso. Tá rindo? Tá aí. Tá no seu colo. Toda vez que ela fala Isaac, ele fala, você riu. Você riu sim, eu sei que você riu. Esperar em Deus é difícil. Eu não sei quantos anos Deus vai fazer você esperar por alguns pedidos. Há pais aqui que talvez orem a vida toda pelos seus filhos. Há avós aqui que oram pelos seus netos. Há tios que oram por sobrinhos, filhos que oram por pais. Eu não sei quando Deus vai atender. Talvez você precise de um emprego, talvez você precise de um relacionamento, talvez você precise de uma direção, talvez você esteja cansado dizendo, Senhor, eu tenho há tanto tempo pedido por isso, eu não sei mais o que fazer. E Deus está dizendo para você nessa noite, continue orando. Eu quero ser importunado, eu não me importo, porque na importunação, todos os dias você volta, todos os dias você volta. Infelizmente, nós temos a tendência de quando Deus nos presenteia, você vai embora. E vai voltar só quando precisa. Então eu quero que você me importune. Venha todos os dias, venha conversar comigo. Deus não se importa de ser importunado. Acione Ele em oração, Ele quer falar com você. Isso gera em nós dependência, eu tenho que voltar todos os dias. Deus quer formar crentes maduros. Crentes maduros não são formados quando Ele diz sim imediatamente. Mas quando Ele diz espera, aí então a sua fé vai florescer. Lembra da musiquinha que as crianças cantam aqui na igreja? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fidelidade é fruto de fé. Fidelidade é confiar. Crer num Deus que não se pode ver, mas que tudo pode fazer. Irmãos, esperar em Deus é muito trabalho. Orar requer fé. Não esmoreça. O texto termina dizendo o seguinte, orar... para que vocês saibam, orar não é uma repetição vã. Tem pessoas que acham que, então, orar é todo dia falar, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Não é isso. Deus não se importa de ser importunado por você. Mas não presuma que porque você repete frases, ou tem uma listinha, todo dia você fala a mesma coisa. Não é isso que Deus quer que você faça. Deus, senão você manda uma gravação, põe aí, Deus todo dia de manhã, põe, ó, Senhor. Tem crentes que parecem exatamente isso, é um reloginho. É a mesma fala, a mesma fala, a mesma fala. Há crentes que fazem isso até para comer. Quando você vai orar, fala, Senhor, obrigado, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E come. Outro dia, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. É isso? Ou você levanta de manhã, Senhor, abençoa meu dia, e sai para trabalhar. No outro dia, abençoa meu dia, sai para trabalhar. Deus fala, você não tem nada diferente para falar? É só isso? Você não agradece pela noite? Irmãos, nós precisamos mudar. Deus não quer uma ladainha. Por isso chama oração e não chama reza. Orar, então, o que é? Orar, olha só, é respeitosamente, até mudei a cor aí. Orar é respeitosamente argumentar com Deus sobre os dilemas da vida. Então, como é que eu oro? Eu vou até Deus e falo assim, Senhor, estou precisando tanto disso. Eu apresentei para o Senhor as razões. O Senhor sabe que se eu tiver um aumento no meu salário, vai me ajudar. Eu preciso pagar isso para minha família, para as minhas filhas. Senhor, eu preciso fazer tal coisa. E aí Deus não respondeu. Você fala, Senhor, eu estou indo embora, mas amanhã eu volto. Amanhã estarei aqui. No outro dia, você volta. Senhor, lembra do que nós conversamos ontem?
olha, eu sei que o senhor entende. Eu não sei se eu estou pedindo certo. O senhor pode me ajudar a entender? Porque eu só vejo bênçãos nisso que eu estou pedindo. E aí você conversa com Deus, não veio a resposta? Senhor, amanhã estou de volta. E Deus quer que você faça isso. Deus quer que você retorne. Porque Ele sabe que na dependência, no relacionamento, todos os dias, respeitosamente argumentando com Ele, nós seremos ouvidos e atendidos. O que você tirar a palavra respeitosamente, orar é argumentar com Deus sobre dilemas da vida. Se for só argumentar, aí complicou. Há pessoas que ficam falando para Deus, eu sei o que é melhor para mim. É um argumento. Argumentar é respeitosamente falar, o Senhor sabe o que é melhor, eu não sei. Mas eu vejo esse benefício, aquele benefício. Conversa com Deus e veja o que Deus vai fazer. Por fim, o último ponto é esse. A demora em receber uma resposta já pode ser uma resposta. Entenderam essa frase? A resposta ou a demora em você obter uma resposta pode por si só ser uma resposta, mas tome cuidado, analise com cuidado isso. Não é simplesmente porque Deus demora que é não. Mas pode acontecer de Deus estar demorando em responder e Ele está dizendo para você, eu não quero. Você fala assim para o Senhor, por exemplo, Senhor, se até a semana que vem tal coisa não acontecer, a semana que vem não acontece. Você vai para Deus e fala, Deus, vou te dar mais uma semana, se der mais uma semana. Eu já vi jovens orarem assim a respeito de namoro, Senhor. 2 jovens queriam começar a namorar, anos atrás aqui em Bragança, me procuraram e disseram assim, vocês estão namorando? Ele falou, não, nós estamos fazendo um voto. Nós vamos orar para ver se é isso que Deus quer. Falei, legal. Vocês vão orar? Vamos orar. E eu falei, o que é essa oração? Ele falou, nós vamos orar, vamos separar um tempo para orar, para ver se Deus é aquilo ou não. Normalmente, quando os jovens falam isso para mim, sempre é sim, no final das orações. Sempre passou o tempo, Deus confirmou. Até agora eu não vi ninguém que falou, eu orei e Deus disse não. Sempre disse sim. Na prática, eles estão dizendo para Deus o seguinte, o Senhor tem 30 dias para entrar nesse negócio. Se não entrar, lamento muito. Vamos continuar. Mas você tem que aprender o seguinte. A demora em Deus responder, pode ser que Ele está dizendo para você, muda de direção. Não é isso. Eu não sei dizer, eu gostaria de ter uma receita e falar para você, toda vez que Ele demora é não. Não é. Jó reclama de Deus, falando assim, Deus, o Senhor me golpeia e fica parado e não fala nada. Já ouviram dizer que Deus responde oração de 3 tipos, de 3 formas? As pessoas dizem que Deus diz sim, Deus diz não, ou Deus diz ainda não. Mas existe uma 4ª forma, Deus não diz nada. Eu acho que é a mais difícil. Ele olha para você e não fala nada. Esperando para ver qual vai ser a sua reação. Você vai embora porque Ele não falou? Você vai continuar voltando para falar com Ele? Ou vai chegar uma hora e falar para mim, deu. Se o Senhor não vai responder, eu vou embora. Deus quer ser importunado respeitosamente. Mas a lição maior dessa noite é, enquanto Ele não responder, continue orando. Seja qual for o seu pedido nessa noite, Deus quer contemplar a sua fé. E os que esmorecem, os que vão embora, vão voltar para casa sem aprender a história da viúva. Deus é justo. Se um homem mau se compadece de alguém que importuna, Jesus está dizendo, quanto mais eu, que amo vocês, busquem oração, não desanimem. Vamos orar. Ó Deus de graça, olha para as nossas vidas nessa noite. Nós temos muita dificuldade, Senhor, de crescer na oração. Nós temos dificuldades de nos relacionar contigo. Nós ficamos ansiosos por tantas coisas, mas nós não oramos. Nós temos tantos medos, mas nós não oramos. A verdade é que é tão fácil esmorecer na oração, desanimar. Depois de um breve tempo, logo nós desistimos e mudamos. Obrigado porque o Senhor nos dá respostas rápidas, mas por razões que fogem à minha compreensão, à nossa compreensão, há pedidos que nós vamos fazer durante muito e muito tempo. Há casais que oram para ter filhos e anos passam sem uma resposta. Há solteiros que oram por relacionamento e anos passam sem resposta. Há pessoas que oram por profissão, por portas abertas, estão cansados.
E a resposta não veio. Há pessoas que oram com questões de saúde, quem sabe há décadas lutando com problemas graves na saúde, oram e o Senhor não responde. E o que vamos fazer nessa noite? Vamos dar as costas, vamos embora? Não. Nós queremos continuar importunando ao Senhor respeitosamente, porque és um juiz bondoso. Nós queremos pedir, queremos buscar, queremos bater. E certamente vamos receber do Senhor aquilo que foi melhor para as nossas vidas. Se estamos orando e pedindo errado, corrija, Senhor, o nosso foco. E em nome de Jesus, Senhor, se há pessoas aqui que não oram, desperta-os. Se eles não oram, como pedirão perdão? Como encontrarão salvação? Há muitos que vivem dia após dia sem nunca conversar contigo. Derrama nesta igreja, nos nossos corações, um espírito de oração, de clamor. Nós queremos ter relacionamento contigo. Nos ajuda, nos desperta, Senhor. E como diz aquela música, ainda que seja a dor que nos aproxime a Ti. Se for isso, que seja, mas que nós estejamos aos Seus pés. Nós Te agradecemos, não temos palavras para agradecer o que o Senhor faz por nós. A Deus, ao Senhor Jesus Cristo, seja toda a glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.